Nos últimos meses de junho e julho, as ruas do Brasil foram tomadas por manifestações. O estopim disso tudo, a redução da tarifa do transporte público, em muitos lugares deixou de ser a única pauta. Para falar um pouco sobre isso, sobre essas manifestações que, em regra, se pudéssemos resumir, colocaram em xeque a ordem natural das coisas, para falar um pouco sobre isso, nosso entrevistado de hoje é o diretor do Antissindicato Nacional, o professor Oswaldo Cogiola, que atualmente é professor titular na Universidade de São Paulo, a USP, na área de História Contemporânea. Professor, para começar, obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. E eu queria saber, na sua perspectiva, o que levou essas pessoas para as ruas? Bom, o estopim foi, como você acabou de dizer, o aumento das tarifas de transporte público, que foi mais ou menos generalizado nas principais cidades brasileiras, aliás, em quase todas as que têm um sistema de transporte público. Na verdade, isso foi um estopim de uma situação geral, como foi dito já, e chover sobre molhado, insistir nesse ponto, né? Muitos cartazes falavam não é só por 20 centavos. 20 centavos, aliás, era especificamente em São Paulo, né? Que se pedia a redução da tarifa de 3,20 para 3, certo? Então, na verdade, era o revelador de uma situação geral de deterioração de todos os serviços públicos, não somente transporte, mas também saúde e educação. Mas até aí não temos nenhuma originalidade, porque o próprio movimento deixou claro essa é a sua natureza. De qualquer maneira, um estopim precisa existir, ou seja, não é qualquer coisa que pode ser um estopim. A questão do transporte público é um resumo da miséria brasileira, certo? Você tem no Brasil, nas principais capitais, sobretudo, um dos transportes públicos mais caros do mundo e um dos mais penosos de ser utilizado, certo? Não pelo sistema de transporte público em si, sino por toda a estrutura da cidade, certo? Numa cidade como São Paulo, com mais de 19 milhões de habitantes, as pessoas passam, que trabalham, certo? Passam entre 3 e 6 horas diárias dentro de um transporte público que é muito caro. Entre 3 e 6 horas diárias significa passar entre 1 e 2 meses por ano dentro de um ônibus superlotado. É um revelador de toda uma situação de miséria, certo? A isto se acrescenta, evidentemente, a situação da saúde pública, enfim, da escola pública e tudo mais. Portanto, mas enquanto à situação da saúde pública, uma deterioração progressiva e variável, digamos assim, né? Às vezes você tem que enfrentar uma fila enorme, às vezes menos, enfim, as pessoas têm as doenças a de grau variado, enquanto que o transporte público é uma tortura cotidiana, certo? Todo mundo sente mais ou menos igual. Por isso que o transporte público foi o vetor da rebelião. E dificilmente poderia ter sido a escola pública ou a saúde pública, que também merecem grandes mobilizações, certo? Mas essas mobilizações sempre são mais limitadas, certo? Os setores mais diretamente afetados, estudantes, professores, ou eventualmente médicos, ou, enfim, pessoas usuárias do sistema de saúde e tudo mais. Enquanto que do transporte ninguém foge, certo? Praticamente incluídas, quase, digamos assim, fora a burguesia, né? Que tem seus carros, certo? E que envia a seus filhos à escola com carros com chofer, fora o setor mínimo da sociedade, todos os outros têm que usar o transporte público, e por esse motivo o transporte público, por ser tão geral, foi o vetor que iniciou uma mobilização que tem uma natureza histórica, porque mudou por completo os dados políticos do país, certo? Agora, em que sentidos mudou? Isso que não está claro até o momento, certo? O governo teve que tomar, inclusive, uma iniciativa política bastante forte para tentar se confrontar a essa situação, certo? Ficou inicialmente completamente paralisado e posteriormente lançou 5 pactos, dos quais finalmente foram reduzidos a certo? A questão da reforma política, discutindo-se desde uma constituinte até um plebiscito, e no que finalmente não deu em nada, certo? Porque praticamente o governo perdeu sua base parlamentar, ou seja que uma costura política que foi feita ao longo de mais de uma década, certo? Pelo PT, por Lula, no governo, para se garantir uma base aliada, bom, que incluiu episódios como aquele do mensalão e, digamos, a generalização e escancaramento da questão da corrupção do Congresso Nacional, e acabaram dando em que a iniciativa do governo da PEC 37 foi rejeitada por unanimidade pela Câmara dos Deputados. Então, temos aí uma soma de uma mobilização
popular, não de classe, porque por enquanto se trata de uma mobilização de natureza popular, não foram organizações de classe, certo, as que estiveram na iniciativa dessa mobilização, e de outro lado uma grave crise política, certo? Por enquanto é o que temos no Brasil, mas já é muito, certo? O que significa, do ponto de vista internacional, que o Brasil se incorpora ao ciclo de grandes mobilizações que estão percorrendo o mundo, seja nos países árabes, na Turquia, países europeus, até nos Estados Unidos e em alguns países latino-americanos, certo? O Brasil se incorporou com toda a força, certo? E isto surpreendeu o mundo inteiro, porque se pensava que o Brasil era como disse um editorialista da Folha de São Paulo, dia 18 de junho, o Brasil era um oásis, certo? No meio de um deserto mundial, onde todo mundo estava mais ou menos conforme, todo mundo estava mais ou menos satisfeito, e fora uma ou duas vozes discordantes, não se ouvia nada de muito forte contra o governo. De repente, da noite para o dia, o Brasil tem manifestantes numa escala egípcia, certo? Poucos souberam prever esta possibilidade, e nosso sindicato pode se contar entre eles, nas suas diversas teses, certo? Votou a gravidade da crise do Brasil, certo? Uma análise relativa a que essa crise também poderia provocar uma forte irrupção popular. E ela foi mais forte do que, inclusive, nós mesmos tínhamos pensado. O senhor falou em constituinte reforma política. Como o senhor vê essas propostas do governo? Não se propôs uma constituinte. Se propôs um plebiscito sobre uns pontos de reforma política, nada mais. Constituinte significa pôr em debate a Constituição do país. E pôr em debate a Constituição do país significa pôr em debate muita coisa, certo? Significaria, por exemplo, pôr em debate a lei de anistia, significaria pôr em debate a militarização das polícias, mas na proposta do governo nada disto estava em debate. O que estava em debate era apenas o financiamento das campanhas eleitorais, dos partidos políticos, e alguns outros pontos, o sistema de voto em lista fechada e outros pontos que dizem respeito apenas ao processo eleitoral. Não dizem respeito à estrutura política do país, certo? Nem sequer se colocava uma questão que, nas condições políticas do Brasil, em que o legislativo foi tão abalado por escândalos de todo tipo, certo? Desde a votação, desde o início do processo de democratização, certo? A votação pelos senadores biônicos no tempo dos governos militares, até passando por todos os escândalos, a reforma que permitiu a reeleição, que foi comprada, literalmente, como hoje se sabe, passando por, enfim, por todos os escândalos que permearam a atuação do Legislativo Federal, debates elementares, como a duração do mandato dos senadores, que é de 8 anos, certo? Sem possibilidade de... e a própria existência do Senado, certo? Que não é necessária, porque existem regimes pelo mundo inteiro que não são bicamerais, são unicamerais, enfim. As questões básicas que dizem respeito à estrutura política do Estado não estavam postas em debate, mas apenas como fazê-las funcionar, digamos assim, um pouco melhor, certo? Mudando o sistema de financiamento dos partidos políticos, numa mudança que não alteraria grande coisa, certo? Porque, na verdade, estabelecer que a publicidade, certo, das verbas que eles recebem e que eles só recebessem financiamento público como tais, como partidos políticos, não impediria que eventualmente houvesse financiamentos privados também, que eles tomassem outra forma, certo? Na forma do lobby ou outras formas. Ou seja, já se sabe que em democracia capitalista, visto a experiência de séculos e do mundo inteiro, não é uma lei que altera apenas a forma de financiamento dos partidos que muda a natureza do sistema político. Portanto, eram reformas, digamos assim, de segundo plano que estava sendo proposto, e por outro lado o Congresso não aceitou convocar um plebiscito a esse respeito. Portanto, o que temos agora é uma situação de imobilismo, certo? E esse imobilismo é extremadamente perigoso para o governo e para todo o sistema político, porque o que se pôs em movimento em junho não acabou em julho. Ao contrário, provavelmente haverá uma nova onda de mobilizações, certo? E a própria tentativa dos sindicatos maiores de recuperar e de se relocalizar diante dessas mobilizações com a paralisação do dia 11 de julho escancarou a existência de dois movimentos, praticamente, certo? O movimento sindical tradicional, de um lado, certo? Que mostrou uma capacidade de mobilização bastante limitada, e o movimento das ruas, o movimento mais ou menos indefinido, que se iniciou a inícios de junho, que não passa pelos canais sindicais tradicionais, certo? E que é capaz, com um gasto infinitamente menor de dinheiro, de pôr milhões de pessoas na rua.
Então nós estamos diante de um panorama político inteiramente novo, certo? E partidos políticos e os principais protagonistas até o presente da história política brasileira estão completamente desnorteados diante do que está acontecendo, fazendo declarações de todo tipo e espécie, certo? E eu diria que um sintoma mais grave ainda do que essa desorientação de partidos políticos, que era esperável, porque finalmente eles foram parte de todo esse sistema, certo, que se denunciou nas ruas no mês de junho, é o desnorteamento da própria intelectualidade, certo? A intelectualidade não se fez ouvir que não teria compromisso, certo, com os partidos políticos, nem com o próprio sistema. No entanto, não fez ouvir sua voz com análises de caráter muito original, ao contrário, houve desde advertências aos manifestantes de que estavam brincando com fogo, certo, capazes de provocar um golpe, certo, uma coisa notável por parte de uma intelectualidade de esquerda, certo, que sempre afirmou que era mais ou menos aliada ao governo e que afirmava que com o governo de um lado e as mobilizações populares pelo outro se teria uma possibilidade de mudar o Brasil. Bom, quando acontecem essas mobilizações populares de fato, em vez de encorajá-las, começam a lhes fazer advertências, certo, de que podem suscitar um golpe, certo. Um golpe que, por outro lado, não tem destinatário claro, porque que golpe seria esse? Um golpe militar está completamente descartado no momento atual, inclusive porque os militares, mesmo que tivessem a possibilidade de dar um golpe, não gostam de pegar batatas quentes, certo? E este país não é o Egito. Aliás, o exército brasileiro não é o exército egípcio, certo? Não há a possibilidade de uma saída egípcia. Um golpe no Brasil seria mais um golpe paraguaio, certo? Ou seja, um golpe dos aliados, dos até ao presente aliados do governo, contra o governo de Dilma Rousseff, que foi o que mais sentiu a deterioração em função da situação, certo? Que deixaria no governo quem? Exatamente o que aconteceu no Paraguai, certo? Que o vice-presidente destituiu o presidente, certo? Ou o vice-presidente ou o presidente da Câmara, certo? Que é o PMDB, né? Que se poupou dos últimos processos eleitorais presidenciais de lançar um candidato próprio, certo? Apoiou o candidato que ia vencer, no caso do PT, certo? E progrediu e manteve uma forte presença parlamentar nos municípios, etc., etc., e que seria, em caso de um golpe institucional, o principal beneficiário de um golpe, certo? Então, de que adianta denunciar um golpe da direita reacionária se o que temos é provavelmente um golpe dentro do próprio governo, porque essa direita aninha no governo, certo? Então, portanto, a intelectualidade foi incapaz de uma análise política mais profunda, essa intelectualidade que tem escasso compromisso com os movimentos sociais e que joga um pouco assim de estar em cima, né, dos conflitos sociais e de ser uma espécie de observadora neutral. As únicas análises de intelectuais que tiveram algum tipo de originalidade são os daqueles professores universitários, basicamente, que estão ligados aos movimentos sociais, certo? Fora eles, tivemos análises totalmente óbvias ou até análisis de caráter demagógico, descobrindo a última hora a existência do movimento do passe livre, certo? E fazendo demagogia com os jovens e com o movimento do passe livre, e que é um movimento que, por outro lado, tem 10 anos de existência e do qual ninguém falava até o presente. Por quê? Porque até o presente havia protagonizado algumas revoltas isoladas em Salvador, em Florianópolis, etc., mas que não tinha merecido, certo, muita atenção. Agora tivemos aí na Folha o artigo de um desses intelectuais falando na revolta de Jirau, certo? E de Santo Antônio. Grande novidade, certo? Mas quem falou da revolta de Jirau e de Santo Antônio? Por que não se falou nela nos grandes jornais? Se falou pouco porque era exatamente em lugares perdidos. Não teve um impacto nacional puramente, como diríamos, informativo, e ainda assim pouco informativo, certo? E então faz circular agora informações que são velhas de um ano, porque essa revolta já tem mais de um ano, certo? E quem falou dessas revoltas há mais de um ano? Não aqueles intelectuais que têm acesso à grande mídia, exatamente porque correm dentro dos parâmetros ditados por essa grande mídia, senão outros intelectuais que não têm acesso à grande mídia, que falaram, dentro dos canais limitados que eles possuem, da importância das revoltas desses operários de Jirau, de Santo Antônio, das obras do PAC, certo? E, digamos, e evidentemente outras organizações sindicais, como a Conlutas, que não tendo uma representação forte entre esses operários, no entanto, se deslocou até lá para tentar organizar e dar um canal de expressão nacional
a essas revoltas. São eles que poderiam falar neste momento com autoridade, porque no momento em que essas revoltas aconteciam, certo? Enfim, eles estavam lá, e, ou pelo menos se não estavam lá diretamente, estavam falando nelas nos meios que eles tinham, certo? O que temos agora é uma intelectualidade de esquerda, entre aspas, oportunista, certo? Que começa a fazer apologia do movimento do passe livre, que começa a se lembrar dos acontecimentos de Girau e Santo Antônio, no fundo trabalhando por uma candidatura dentro dos parâmetros tradicionais, certo? Porque neste momento quem conseguir algum tipo de identificação com esses movimentos provavelmente vai colher alguns votos, certo? Nas próximas eleições, né? De 2014, basicamente, né? As eleições presidenciais, legislativas, governadores, etc, etc. Professor, o senhor falou agora usou o termo revoltas. A gente no Brasil teve bastante, principalmente pela imprensa da ordem, dicotomizada a situação, movimentos pacíficos e violentos. Historicamente, as tomadas de poder foram envolvidas por ambientes tidos como violentos, digamos assim, ditos como violentos. Como a gente poderia avaliar a carga política, por exemplo, dos saques, do incêndio ao carro da Record, dessas atividades, dessas propostas de atos mais incisivos? Primeiro, dentro do movimento há setores criminosos que tentam se aproveitar simplesmente para roubar, certo? Vamos dizer assim. Para tirar um lucro próprio, certo? Esses movimentos, ou seja, não de destruição, mas de saque mesmo, não ajudam no movimento, não servem para nada, ao contrário, são prejudiciais, beneficiam somente a repressão e a indústria do seguro, certo? Porque esses roubos ou destruições, certo, são pagos, certo? São pagos pelas companhias de seguro, enfim, estamos numa sociedade capitalista, certo? Há um circuito, né? Está integrado dentro do sistema, certo? Fora isso, temos alguns que são violência não para saquear, senão violência para exprimir uma certa violência. E essa violência a vezes se cega. Isso não são setores oportunistas que aproveitam para saquear, são pessoas que quebram um carro da Record ou qualquer coisa desse tipo e que dão um pavio para que a imprensa, que sempre é muito sensível, obviamente denuncie, né? Porque obviamente que um repórter da Record que está querendo qualquer outro canal, até mesmo da Globo, certo, que está aí, ou da Folha, né? Que é uma que levou uma bala de borracha no óleo e tudo mais, são trabalhadores, certo? Então, descarregar no repórter da Record, do mesmo da Globo, certo? Não naquele que está no Atena, né? Que está transmitindo esse estúdio, senão um cara que está aí tentando, que trabalha, que recebe um salário, é uma vingança cega, muito parecida com os pogroms, certo? Quando os camponeses da Rússia e de outros países descarregavam no prestamista judeu o problema que eles tinham com o poder central, certo? Para pagar impostos, tomavam dinheiro do prestamista e, como não tinha mais dinheiro, em vez de se contrapor ao governo, se contrapunham ao prestamista, ao cara que estava aí e dava os tostões que lhe faltavam para pagar os impostos, porque eles cobravam a devolução. Bom, então nós temos de um lado uma violência oportunista de ladrões, certo? Uma violência cega de pessoas que não, digamos assim, que diante de um vazio político, né? E do fato de que o movimento é bastante espontâneo, desorganizado e não sabe controlar seus elementos descontrolados, se aproveitam desse vazio para promover esse tipo de coisas, certo? Por exemplo, agora se fala no Black Bloc, mas o Black Bloc é uma coisa europeia. Eu sei como funciona porque participei de mobilizações na Europa. O Black Bloc se baseia num acordo com a polícia. A Black Bloc ataca a polícia, porque sem ataque da polícia o Black Bloc não teria nenhum sentido, a sua existência, certo? E para ele toda manifestação onde não houver enfrentamento com a polícia é um fracasso, certo? Mas por que existe na Europa? Porque na Europa não se mata ninguém. Na Europa há uma espécie de acordo, o Black Bloc atira pedras, a polícia revida com gás lacrimogêneo e no final das contas tudo acaba nisso, certo? A polícia justificou a verba que recebe e o Black Bloc justificou a sua existência. Em 12 anos de manifestações na Europa tivemos um morto. Aqui no Brasil, que até o dia de hoje, Giuliani, é recordado em cada manifestação, certo? Aqui no Brasil nós temos 6 mortos outro dia na favela da Maré e 30 dias depois já ninguém sabe nem o nome dos mortos, certo? Porque nesse país se mata, na América Latina se mata, na Europa não se mata. Então o Black Bloc é uma criatura trazida de fora, é uma moda, certo? Como qualquer outra, certo? Aqui o problema é muito mais grave do que na Europa, certo?
estruturalmente, certo? En todos os sentidos da palavra. É complicada, por exemplo, essa ilusão que tem o Brasil de que já superamos a Europa economicamente, tudo valela, não superamos nada a Europa. A Europa está numa grave crise, mas há uma diferença enorme. Se você vai com reais na Europa, você pode guardar no bolso que ninguém vai te trocar os reais. Se você vem com euros no Brasil, você os troca em qualquer boteco de qualquer esquina, certo? O que significa que são países com, mesmo que o PIB brasileiro seja mais alto do que os países europeus atualmente, cada um individualmente, menos a Alemanha, obviamente. Isso é uma ilusão, certo? Pensar que o Brasil superou economicamente a Europa. Pero porra nenhuma, certo? Continua sendo isso que é, certo? Para não falar das tarifas de transporte. As tarifas de transporte na Europa são muito mais baixas que no Brasil e o serviço é muito melhor, certo? Mas dizer que está melhor no Brasil do que na Europa. Não está melhor, as manifestações isso demonstraram. Bom, fora isso, tem outros setores, houve setores de direita que se aproveitaram para essa circunstância, para... Bom, isso é normal, certo? Quando você tem milhões na rua, todo mundo sai na rua, mas os setores de direita tiveram a habilidade de não sair na rua com bandeiras próprias, saíram na rua como pessoas soltas, certo? Enquanto que a esquerda, que tentou ocupar as ruas, junto foi repelida nas manifestações. Isto foi geral, foi praticamente todas as cidades. E isto deu credibilidade e aversão de que essas manifestações seriam de direita. Teve uma jornalista gaúcha que disse que essas manifestações eram todas orquestradas pela CIA, o que demonstra que, bom, que a gente é delirante por toda parte, certo? Sim. Bom, não foram orquestradas pela CIA. E a rejeição da esquerda é simplesmente porque vivemos 20 anos de despolitização. A juventude não foi encaminhada pela esquerda, e nós temos uma geração que identifica a cor vermelha com o poder. Porque o jovem que tem 18 anos hoje, certo, começou a ter uso da razão quando um partido de cor vermelha estava no poder e outros partidos de cor vermelha tentavam empurrá-lo para a esquerda. Para eles, isso é a situação, certo? E pronto, né? Sindicatos, né? Que sempre utilizaram a cor vermelha, a CUT ainda hoje faz manifestações com a cor vermelha, a CUT numa bandeira vermelha, certo? Mas todo mundo sabe que os hierarcas da CUT, os históricos, hoje são magnatas, certo? Com fundos de pensão e tudo mais. E outros dirigentes têm um nível de vida muito superior ao restante da população brasileira. Então, vem como parte da situação do sistema de governo, certo? Não vem de outra maneira. Então, até certo ponto, era perfeitamente lógico que acontecesse isso. Quem esperava uma reação diferente estava completamente enganado, certo? Estava subestimando a destruição das relações políticas que foi operada principalmente pelo governo da esquerda nos últimos anos, certo? E outras manifestações desse tipo, por exemplo, o presidente do IPEA fez uma conferência afirmando que os beneficiários, os mais pobres do Brasil, os beneficiários do Bolsa Família, não estavam nas manifestações. Bom, não sei de onde tirou isso, mas gostaria de saber se não foi a partir de uma pesquisa que custou 500 mil reais, certo? Porque essa gente se movimenta com esse tipo de cifras. Se fosse verdade, o único que significaria é que esse senhor está se orgulhando de que se criou uma geração de não cidadãos, ou seja, de pessoas que são reféns do Estado e não cidadãos do Estado, certo? Que seriam incapazes de se manifestar simplesmente porque sua sobrevivência depende de um subsídio que lhes é otorgado pelo Estado. Então não teria por que se orgulhar disso, certo? Se fosse verdade, certo? No entanto, supondo que fosse verdade, essa pessoa que é vinculada ao poder se orgulha disso, né? Mesmo sentido, cabe atribuir as declarações de Guido Mantega, primeiro-ministro da Fazenda, que fez discurso no Parlamento afirmando que estas movilizações no Brasil nada têm a ver com as europeias, porque lá, pelo salário e pelo emprego que as pessoas vão para a rua, e aqui não fora nem por salário nem por emprego, fora por serviços públicos, porque, enfim, já ganharam muito no passado, não? E agora querem completar a cereja do bolo, certo? Não querem apenas Bolsa Família, querem também serviços públicos de qualidade, e a interpretação que deu Lula no New York Times parece que no dia de ontem, certo? Como se fossem movilizações de apoio ao governo e lhe pedindo que faça um pouco, que já fez muito, lhe agradecendo e que faça um pouquinho mais. Quando, obviamente, o tom antigovernamental das mobilizações era muito claro, certo? Então, uma tergiversação total. Então, portanto, bom, agora temos uma luta ideológica, certo? E as manifestações de Lula, Dilma, enfim, dos representantes do establishment no poder e tudo mais, que são evidentemente uma tentativa de recuperar o movimento, certo? Inclusive Aloysio Mercadante, que já atua como uma espécie de primeiro-ministro
anunciou uma forte renovação do Congresso brasileiro nas próximas eleições. Certamente são uma tática política para recuperar o movimento, mas por outro lado também demonstram uma gravíssima inconsciência do que está acontecendo, certo? Porque ignorar o caráter antigovernamental e anti-regime dessas manifestações vai lhes custar muito caro, certo? Porque é uma caracterização completamente absurda, porque era evidente que, por exemplo, no caso de São Paulo, o enfrentamento era com a prefeitura, porque quem era o responsável? A prefeitura. E quem é a prefeitura? A prefeitura é o filho direto de Lula e de Dilma, de Fernando Haddad. Então, portanto, tirar fora a responsabilidade do PT, digamos, do establishment, certo? Do establishment político, no deslanchar das mobilizações demonstra um grau de inconsciência bastante, logicamente, proposital, que busca explorar a situação política em favor desse mesmo establishment, mas o mais importante aqui é um grau de inconsciência. E deve-se levar em conta que esse é um fenômeno geral, certo? Que precede as grandes revoluções, certo? Todo mundo sabe, né, que durante a Revolução Francesa, a Revolução Francesa não começou um dia assim às 6 da manhã, começou com mobilizações, certo? Cada vez mais fortes, e os representantes do poder declararam, a famosa declaração de Maria Antonieta: se não tem pão que comam brioche, o rei que perguntou que diabo que são essas revoltas, e um nobre lhe disse: senhor, não se trata de uma revolta, se trata de uma revolução, certo? Se completa inconsciência por parte das autoridades do que estava acontecendo. E na Revolução Russa a mesma coisa, certo? Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, e de repente se vira com uma revolução no colo que fugiram todos. Bom, este establishment brasileiro está mostrando sintomas de senilidade mental muito rápidas, certo? Em particular porque está composto de algumas pessoas que são extremamente jovens, certo? E que demonstram ser muito velhas, apesar de sua curta idade, certo? Porque estão caracterizando as mobilizações de uma maneira simplória e completamente denaturada, porque erra aquele que pensa que pelo fato de que os jovens não estavam com bandeiras de partidos políticos, essas manifestações eram despolitizadas. Não eram despolitizadas. Agora, logicamente, eram mobilizações onde tinham todo tipo de gente, certo? Mas isto não significa que não tivessem um direcionamento claro. Agora, na própria universidade, e isso tem muita controvérsia a esse respeito. Estou participando de reuniões onde vários companheiros aqui também sublinharam que havia um elemento fortemente conservador dentro das manifestações. Olha, o elemento fortemente conservador se manifesta todo dia, certo? Quando as pessoas se conformam com as novelas, certo? Quando as pessoas estão na rua, não é um elemento fortemente conservador. Quando as pessoas estão na rua, elas vão na rua com a carga mental que elas têm. O que você quer? Que ele, pelo fato de ter ido um dia na rua contra uma tarifa de ônibus, se transforma em um marxista? Não, isso não transforma ninguém em marxista, transforma apenas numa pessoa que está se mobilizando. Depois isso se transformará num processo de consciência, que não será da noite para o dia, certo? Mas as manifestações não tiveram um elemento conservador. Houve manifestações, sim, ladrões fascistas, etc., mas constituíam uma ínfima minoria, não chegavam a ser sequer 1% dos manifestantes. A grande maioria era outra coisa. Pessoas do povo que estavam se manifestando contra um regime político, contra um regime social, contra um estado de coisas, certo? Isso é a caracterização básica. Afirmar que as manifestações foram contraditórias, para alguém que acredita na dialética, significa não dizer nada, porque neste mundo tudo é contraditório. Então, dizer que uma coisa é contraditória é dizer simplesmente que ele existe. O que é necessário é dizer qual era o direcionamento. Essas manifestações punham em questão o regime político sem a menor dúvida. E isso é o elemento fundamental. Daí a isso se transformar num movimento consciente de esquerda, bom, um tempo, mas a base já existe. Antes não tinha nem essa base, não tinha nada. Professor, senhor, já que estamos falando da juventude, muito foi dito, na sua opinião, nós temos uma geração sem uma referência e o quanto isso seria positivo ou negativo para uma movimentação de massas? Uma referência? Muito foi dito de nós temos uma geração, por exemplo, quem poderia personificar a direção dessa nova geração? Nós não temos um quadro, por exemplo. Bom, eu diria com uma expressão que não gostou, graças a Deus, ninguém. Sorte, ninguém, certo? Não tem nada que expresse. Você já vai ter que elaborar suas próprias referências e tomara que não sejam de caráter pessoal, certo? Sino que sejam um programa político, etc. Não devemos esquecer, finalmente, que as grandes revoluções da história
non tiveram un ponto di referencia así. Revolución, ¿quién dirigió a Comuna de París? ¿Cuál fue el gran referente da Comuna de París? ¿Teve algum? No, não teve. Foi o povo. E a Revolução Francesa, bom, teve vários, mas esses vários apareceram depois da Revolução, não antes dela. Não existia nenhum Chávez ou nenhum Lenin ou qualquer coisa. E mesmo a Revolução Russa está muito mitificada, porque foi mitificada até pela própria herdeiros da Revolução, dizendo que Lenin era uma encarnação do povo russo ou qualquer coisa desse tipo. Tudo balela, porque Lenin, até o momento da Revolução, era praticamente desconhecido da grande maioria do povo, certo? Ninguém sabia quem era, aliás, o cara nem estava na Rússia, estava no exílio, certo? Era conhecido dos intelectuais, só isso, se tanto, certo? Os intelectuais de esquerda, que era uma minoria. Então, portanto, não, o que vai haver é uma luta política, e nessa luta política haverá, claramente, os que se reclamam sem partido. Bom, lamento muito, mas essa posição de sem partido vai durar pouco, certo? Eles vão ser obrigados a tomar partido, e mesmo sem partido se dividirão em grupos que serão protopartidos. Então, portanto, isso não tem muita transcendência, não tem muita viabilidade. Sim, certamente, o que pode-se dizer é que um traço característico muito forte daqui do Brasil, que talvez seja até certo ponto inédito, é o desprestígio imenso dos partidos políticos, que faz com que propor que isto tenha uma alternativa, ou seja, que mesmo com uma experiência de partidos políticos, não vai fazer com que as pessoas percam automaticamente essa pé atrás que tem com relação aos partidos políticos, e também com relação aos sindicatos, certo? E é difícil falar a conlutas é diferente ou antes é diferente, porque as pessoas mais jovens veem tudo mais ou menos igual, certo? Eles não sabem de que diabo a conlutas é diferente da CUT. O único que vem que a conluta seja diferente da CUT é que é muito pequena e a CUT é muito grande, certo? Outra coisa eles não sabem, certo? Então, portanto, aí, bom, vai haver um processo. Algumas pessoas falam assim, eu participei de debates onde colegas meus falaram, agora com esse processo de destruição das referências passarão anos até as pessoas, assim. Não tem por que passar anos, porque os processos históricos a vezes são muito lentos e outras vezes são muito velozes, e nós estamos entrando em um processo de enorme velocidade dos processos políticos, certo? Porque as pessoas estão fazendo, todo mundo está lendo os jornais, todo mundo está se organizando, e ao se organizar necessariamente cria suas próprias referências políticas, não necessariamente na forma de uma pessoa, e tomara que não seja na forma de uma pessoa, que seja na forma de um partido, que seja na forma de uma organização política de qualquer natureza, que evidentemente terá líderes, porque todo partido tem uma do trabalho, e algumas pessoas se destacam mais do que outras, certo? Mas isto no Brasil, a era dos caudilhos passou. Lula foi o último. Não vai ter um novo Lula, certo? Ou um novo Getúlio Vargas, certo? Já tivemos um grande líder nacionalista burguês, Lula, um grande líder operário reformista, Getúlio Vargas, um grande líder operário reformista, que foi o Lula. Não vai ter nem um Getúlio Vargas nem um Lula. Vai ter que ser outra coisa, certo? E não necessariamente uma pessoa, certo? Embora isto evidentemente não seja fácil, certo? Mas não passamos por todos esses anos de perseguição política, ditaduras e lutas políticas na América Latina à toa, certo? Nós temos pessoas que têm uma forte experiência política e que saberão encontrar os meios, certo, para que isto se torne evidente. É necessário uma organização, é necessário que, principalmente, uma organização independente e uma organização de classe. Isto é a conclusão pela qual devemos lutar, certo? Mas ela não está dada de antemão, certo? Será a conclusão de um processo de luta política. Agora o senhor falou, vamos usar esse termo assim, do desprestígio dos partidos políticos. Algo bastante comum em algumas manifestações foi, por exemplo, a existência de um carro de som, e quando alguém subia e pegava o microfone, a mobilização, a manifestação, os manifestantes pediam sem discursos. E também foi uma tônica do movimento os diversos cartazes, as diversas palavras de ordem que falavam "não me representa". Não seria uma crise também da democracia representativa nos moldes que ela está posta hoje? As pessoas não querem mais ser representadas? Democracia representativa. Um carro de som não é democracia representativa. A democracia representativa são deputados no parlamento, certo? Ese sistema de deputados no Parlamento eleitos por medios midiáticos
etcétera. Bom, esse sistema está absolutamente em crise, isso está claro, certo? Essa crise, como todas as crises, não tem um sentido único. Imediatamente, provavelmente se expresse na próxima eleição, que haverá, provavelmente numa taxa de abstenção ou de votos nulos e brancos recorde, certo? Isto que será provavelmente o grande vencedor da próxima eleição, certo? E por isto, chamar isto de crise da democracia representativa me parece uma maneira um pouco neutra. Eu diria que é uma crise de um regime político, certo? E não da democracia representativa enquanto tal. Alguns lembram que este descrédito aos partidos políticos foi o verso do nazismo e do fascismo. E, de fato, o nazismo e o fascismo foram analisados também como uma crise da democracia liberal ou da democracia representativa. Mas a situação brasileira não é propícia, por o momento, ao surgimento do movimento fascista e nazista, e os que confundiram meia dúzia de skinheads com nazismo é porque não sabem nada e não viveram o nazismo, certo? O nazismo é uma coisa completamente diferente, não são meia dúzia de palhaços, certo? Vestidos de maneira esquisita, certo? São pessoas extremadamente sóbrias, vestidas com uniforme e extremadamente bem organizadas, que sabem o que fazem, certo? Isto foi o fascismo, isto foi o nazismo. E não era meia dúzia de provocadores, eram milhões, certo? Desfilando pelas ruas, certo? Então, portanto, em condições de guerra mundial, certo? Em condições que o Brasil nem de perto conhece, porque o Brasil pode ter passado por crise, certo? Mas a crise alemã, ao final da Primeira Guerra Mundial, o Brasil não chegou nem perto, certo? Com milhões de mortos, com feridos, mutilados de guerra, com tudo isso e com uma desonra nacional. Não, o Brasil no mesmo momento estava vivendo uma festa nacional com a vitória da seleção brasileira, certo? Então, portanto, não se pode assemelhar as situações. Essas referências são boas, eu sou historiador e, portanto, não seria eu a diminuir a importância da história. Mas as referências históricas têm que servir para fazer uma análise concreta da situação concreta, ou seja, os fenómenos históricos são sempre novos, certo? Os caminhos históricos são sempre novos. Pensar que aqui vamos ter uma reprodução exata de um golpe militar, todo mundo acreditou fantasma. Véspera do nazismo, balela, absurdo. Véspera de um golpe militar, não vai ter golpe militar. Ninguém lhe passou pela cabeça a véspera de um golpe paraguaio, que era o único golpe possível, certo? Por quê? Porque o Brasil olha para lá, né? Então ele gosta de pensar que a Europa se inclina diante do Brasil, e aqui o que teríamos seria o contrário, o Brasil se inclinando diante do Paraguai, o que é uma coisa bem menos honrosa do que a Europa se inclinando diante do Brasil, certo? Então nós temos essa situação e depois... os carros de som. Os carros de som foi esse fenômeno que eu já falei. Os carros de som foram interpretados nos últimos anos, certo? Com aquela ritual sindical, certo? Palanque, tiriri, certo? Que, bem, as pessoas falando, pessoas cansaram de ver na Avenida Paulista um ato sindical na frente de um banco onde uma pessoa está com um microfone falando e não tem ninguém no público, todo mundo passa pela frente como se ele não existisse, certo? Se fosse um predicador da Igreja Universal, até que algumas pessoas parariam para ouvir, certo? Quando era um cara de um sindicato, às vezes o deixavam falando sozinho, nem os colegas lhe davam bola, certo? Então era um ritual tão desprestigiado, certo? Que as pessoas não queriam ver mais isso, um cara falando em nome deles. E digo eu, não tinham razão. Em que sentido tinham razão? Num momento em que você consegue, em São Paulo, por exemplo, depois de uma manifestação em que 5.000 manifestantes foram reprimidos de maneira selvagem, 100.000 jovens descem na rua, jovens que nunca tinham visto nada semelhante, era emocionante, certo? Era um rio de pessoas, era mais de 100.000, eu acho. A imprensa falou em 75.000, eu estava aí, isso eram bem mais de 100.000, certo? Eu calculei que eram 200.000. Não acabava nunca, certo? As pessoas, em dado momento, como tenho um problema na perna, eu parei e vi pessoas que estavam observando, certo? E passei 45 minutos, né? E não parava de passar gente, e as pessoas aí, mesmo absolutamente surpresa. Isso era um espetáculo. Reduzir esse espetáculo a um trio elétrico político era uma palhaçada. O espetáculo estava aí o espetáculo. O novo estava aí, na rua, as pessoas. Com cartazes feitas por elas mesmas, onde expressavam de maneira muito criativa, em vez do cartaz da faixa tradicional, não sei o que, as pessoas faziam piadas. Essa faixa tradicional ninguém lê, porque já todo mundo sabe o que está escrito nela.
as pessoas vinham com cartazes, e houve até um concurso depois por internet, o cartaz mais criativo, certo? Onde as pessoas votavam, porque havia piadas extremadamente bem sucedidas. Havia uma que dizia assim: Haddad 3,20 nem tua mãe cobra, por exemplo, e coisas desse tipo. Bom, isso, sacrificar essa criatividade, por um caminhão aí no meio que te rompe os tímpanos, certo? Com uma pessoa falando obviedades. As pessoas tinham razão, fora os caminhões, certo? Se caminhão tivemos todo ano, certo? Não dava em nada. Agora temos 100.000 pessoas na rua, vamos ter um caminhão que ainda por cima em geral atrapalha as manifestações. Porque você põe o caminhão e as pessoas têm que driblar o caminhão. Não precisava de caminhão, não precisava de nada. As pessoas, era um mar de gente cantando, inventando, etc. E você queria tolher esse momento extraordinário de criatividade popular, certo, e juvenil, para pôr uma coisa que as pessoas estão carecas de ver, um sujeito aí que fala, que um profissional que recebe dinheiro para isso e que fala a mesma coisa faz 10 anos, não muda o discurso, certo? E com um pagode que todo mundo odeia, certo? Porque a maioria gosta de rock, não de pagode, do que estavam na rua, certo? Ainda por cima com um som que te acaba com os ouvidos. Para que isso? Certo? E os que tentaram fazer isso, para quê? Que queriam? Les impor? Olha, eu estou aqui, sou dirigente, autodecretado. Não, vai se fuder. O que ele fala? Vai para casa, não precisamos de você. Certo? Vocês, a CUT, gastaram milhões para pôr 50.000 pessoas na rua no dia 11 de abril. Esta garotada não gastou um tostão e pôs 2 milhões de pessoas na rua. Então, para que precisa disso? Já está, a conta já está feita, isso é um veredito histórico. Não há nenhuma teoria que mude isso. Certo? Os sindicatos gastam dinheiro e não conseguem pôr pessoas na rua. Esta garotada não gasta um tostão e põe 2 milhões, certo? Então, estamos noutra época, certo? E quem não queira vê-lo, que fique no passado, porque vai ficar por aí mesmo, certo? Professor, sim. Outro aspecto importante dessas manifestações foi que, como nós já falamos, elas começam com um estopim e depois elas trazem diversas pautas, vão desde o casamento igualitário, e aí vai toda a crítica ao Marco Feliciano, por exemplo, democratização da mídia, enfim, aqui em Santa Maria nós tivemos a Marcha dos Trabalhadores, trazia a reforma agrária, a reforma urbana. Sim. Como, na sua visão, como se negocia com um movimento com tantas demandas? E existe um horizonte de vitória, de sucesso para um movimento com essa característica de muitas demandas? Não se negocia facilmente. Quando o movimento se dispersa, a negociação é fácil. Isso sim, Dilma é craque, todos os outros são craques. Aí nomeiam um bando de negociadores, aí vai. Forma 48 câmaras setoriais, Câmara Setorial Gay, Câmara Setorial das Vadias, Câmara Setorial de qualquer coisa, aí se dispersa, não há mais movimento. Mas os movimentos não são tão bobos, já sabem que não é por aí a coisa. E em segundo lugar, o combustível da mobilização agora não vai ser esse. Porque casamento gay e outras pautas, são pautas que precisam ser legalizadas, ou seja, casamento gay já existe, já não é condenado pela sociedade, certo? Alguns países o legalizaram, outros não, mas ninguém o persegue, certo? Eu sou do tempo em que ser gay era um crime, certo? Era um crime. Eu lia jornais na Argentina quando era criança e se afirmava que foram presas 10 pessoas, 4 ladrões, 2 suspeitos de assassinato e 3 homossexuais, certo? O crime era assim quando eu tinha 10 anos de idade, certo? Bom, e provavelmente no Brasil também fosse igual, certo? Bom, então, agora, você tem isto, aquilo, e são reivindicações que apelam mais a tocar a sensibilidade popular do que propriamente a obter uma vitória legal. A vitória legal é o motivo do movimento. Mas essas marchinhas, cada um põe, algumas obterão vitórias, outras não, mas isso não tem importância. Marcha das vadias, marcha das lésbicas, marcha dos gays, marcha disto, marcha daquilo, tudo bem. Já conquistaram a vitória. A vitória legal vai ser a cereja do bolo, mas a vitória já está conquistada. Mas não é por aí. O problema é que aqui temos um questionamento do regime político como tal, certo? E todas as outras questões são derivadas. E o que vai alimentar essa crise vai ser a crise econômica e política, que é muito grave e que é o aspecto do qual aqui não falamos. O Brasil está afundando. Temos um superávit comercial ridículo comparado com os anos de ouro de Lula, certo? Temos
uma queda do PIB per capita, um PIB que está crescendo de maneira muito baixa e, portanto, o PIB per capita está caindo, e temos uma fuga de capitais. E temos que a principal empresa, que era o símbolo da burguesia fortalecida sobre o governo de Lula, que era o Eike Batista, está praticamente falida. Não está praticamente, está falida, certo? Perdeu 90% do seu valor de mercado na bolsa, certo? Em menos de 2 meses. Então, portanto, isso que vai determinar, certo? Porque o grande projeto político era se criar um país com uma burguesia nacional, um capitalismo nacional forte, que resolvesse os problemas sociais através do Bolsa Família. O único que quedou em pé foi o Bolsa Família, todo o restante está afundando. Se modificou a estrutura produtiva e até de transportes e de obras públicas do país em função de exportar. Resultado, o saldo comercial é pífio. Se conseguiu uma vitória simbólica. O Brasil preside a Organização Mundial do Comércio, mas de que serve se o Brasil, o superávit comercial do Brasil, certo, é baixo, certo? A China não está desacelerando, era o grande mercado, já não está comprando o Brasil. A China prefere investir agora, não quer comprar mercadoria, quer comprar capitais brasileiros, certo? E o que vai sobrar disso tudo? O que vai sobrar, no final das contas, certo, uma vez passa, é um sistema educacional privatizado por completo, cada vez mais, um sistema de saúde que no papel é fantástico, porque o SUS é muito bom no papel, mas que não funciona, e um sistema de transportes que funciona mal e porcamente, e que sacrificou toda a possibilidade de um desenvolvimento harmônico do Brasil, de todas as suas regiões, etc., etc., por um sistema de exportações, certo, que provoca concentrações urbanas completamente absurdas, como São Paulo, com quase 20 milhões de habitantes, certo, com enormes regiões desertas no país e com cidades que são inabitáveis, porque numa cidade de 20 milhões de habitantes não há transporte público que funcione. Quer dizer, qualquer transporte público vai implicar que a pessoa, para poder ganhar uns tostões com um bico precário, um telemarketing qualquer, vai ter que viajar e ao mesmo tempo pagar um aluguel que essa pessoa possa pagar, obriga a viajar 4 ou 5 horas por dia de ônibus, certo? Isso não tem remédio. Uma cidade de 20 milhões de habitantes, certo, num país do tamanho do Brasil, é um absurdo. E, no entanto, temos outras, e esses problemas estão se generalizando. Então, portanto, o que tem que haver é uma mudança completa de todo o sistema, do desenvolvimento econômico, absolutamente tudo. Isto está totalmente fora das possibilidades do atual regime político, que negocia em conta-gotas uma taxa de juros, uma taxa de exportação, um imposto, qualquer coisa. Uma crise energética. Tendo que aqui, na América Latina, temos 3 países com reservas energéticas absurdas. Que hoje já se calcula que as 3 somadas são muito superiores aos países árabes, países do Medio Oriente, Argentina, Brasil, principalmente Brasil e Venezuela, certo? Mas tudo voltado para a exportação. Quando se houvesse um sistema interno, certo? A América Latina não teria que ter nenhum problema energético por definição, certo? E, no entanto, temos uma gasolina extremamente cara, apesar de termos todas essas reservas e tudo mais. Bom, então, tem que mudar o sistema, e tem que mudar o sistema não somente no Brasil, mas em toda a América Latina, certo? Buscando uma unificação latino-americana que não seja apenas um acordo comercial, porque o que temos é um acordo comercial que funciona cada vez pior, o Mercosul. E funciona tão mal que até a oposição está persuadido outro dia, certo, que foi um dos autores do Plano Real, sobre o qual ainda vivemos, falou que o Brasil tem que sair do Mercosul, simplesmente, porque não lhe serve para nada, certo? Porque o Mercosul está completamente em crise, certo? Bom, então, temos que mudar tudo. Obviamente não se trata de sair do Mercosul, mas substituí-lo por uma integração econômica sobre outra base completamente diferente, não? O Mercosul é puramente um acordo tarifário, não tem outra coisa, um acordo alfandegário e tarifário, não tem mais nada. Bom, tudo isto está totalmente fora do alcance deste regime político, e o que pode dar expressão profunda, real, a todas estas mobilizações que está havendo no Brasil e em outros países latino-americanos é uma força política que encare essa, não uma simples reforma, mas uma mudança completa do sistema, que para mim ainda tem o nome de socialismo, porque não se inventou nenhum outro, certo? Mas evidentemente que não é possível impor à juventude que ela acredite logo de cara nesses valores. É necessário conquistá-la
a través de propostas políticas, no a través de un ensinamento puramente doutrinario, sino de propostas políticas que evidencien, certo, essa necessidade, certo? É uma coisa que alguém pode dizer, mas isso está muito longe, porque está longe do alcance, digamos, é uma geração que está muito longe desse tipo de ideias, certo? E, bom, eu quero lhes lembrar apenas, certo, que as massas que fizeram a Revolução Russa não somente estavam muito longe, eram analfabetas, certo? Ou seja, estavam mais longe da cultura, e esses garotos que estão hoje na rua sabem ler, provavelmente não saibam escrever muito bem, mas sabem ler e têm todos um acesso fantástico à informação através da internet que eles usam. Então, portanto, me dizer que isso é impossível não faz nenhum sentido. Então, professor, justamente nessa linha que eu queria fazer minha última pergunta agora. Ao redor do mundo, as mobilizações estão crescendo. Nós temos o Occupy Wall Street, nós temos os indignados na Espanha, nós temos a chamada Primavera Árabe, agora nós temos esse movimento no Brasil. O senhor está comparando, está falando sobre como começam os processos com revoltas, né, os processos tidos revolucionários. O senhor caracterizaria o processo mundial hoje como pré-revolucionário? E se o senhor não caracteriza assim, eu queria saber qual é o que faz o meio termo, o que ligaria isso, o que ligaria grandes mobilizações de massa, o que faria elas se transformarem em revoluções? O que faz grandes situações pré-revolucionárias se transformarem em revolucionárias é partidos revolucionários, ou seja, é correntes políticas que sejam simultaneamente capazes de colocar concretamente as vias da revolução e capazes de fazer um trabalho político entre as massas, não apenas uma proclamação doutrinária ou a proclamação de um líder. Lamentavelmente, aqui no Brasil vamos ter que superar essa etapa. Se pensa que a esquerda só existe se tem um cavaleiro da esperança, certo? Prestes, Lula ou como se chame, certo? Essa etapa tem que ser superada. E está sendo superada, de fato, porque aqui não vamos ter mais nem um Prestes nem um Lula, nem um Getúlio Vargas, certo? Vamos ter que ter outro tipo de coisa. Bom, tudo bem. Quanto a isso, as mobilizações, sim, atualmente determinam uma espécie de situação pré-revolucionária. Pré-revolucionária, alguns qualificam que isso não é, porque significa que haveria necessariamente uma revolução. Não haveria necessariamente uma revolução. É pré-revolucionária de modo objetivo. Abrem a via para uma possibilidade revolucionária. No entanto, nós não estamos em etapas históricas passadas. Temos grandes mobilizações, temos uma situação, sim, que nem nos bolcheviques, nem todos esses antecedentes revolucionários viveram. A saber, ter mobilizações quase que simultaneamente em quase todos os países do planeta. Nunca tivemos uma etapa assim na história. Atualmente temos mobilizações na África, no norte da África principalmente, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, certo? Uma situação de mobilizações, certo, de tanta força, não tem lugar no passado, não teve lugar no passado. Por outro lado, com certas características, por exemplo, nas ondas revolucionárias do passado, até a Revolução Cubana, eu diria, o peso do elemento camponês foi muito forte. Atualmente não. Por que não? Bom, por vários motivos, entre outras coisas porque atualmente a população em todos os países do mundo é majoritariamente urbana, certo? Na época da Revolução Russa, na maioria dos países do mundo, com exceção da Alemanha e Inglaterra, a população era ainda predominantemente rural, certo? Então, nós temos, por exemplo, que aquilo que era muito forte na mobilização camponesa, que era extremadamente forte, extremadamente violenta e extremadamente, a vezes até difícil de reprimir, porque uma ocupação de terras generalizada num país imenso, não há polícia que consiga ir atrás daquilo, certo? É uma coisa enorme. E aqui eu diria até mais fácil de reprimir, porque são milhões que se mobilizam, mas em cidades, certo? Só que quando saem 14 milhões para a rua, como é o caso do Egito, é muito difícil reprimir 14 milhões de pessoas, certo? Não há maneira de reprimir 14 milhões de pessoas na rua, certo? A não ser juntando os exércitos de vários países. Então nós temos uma situação que é inédita e que exige vias novas, mas o programa, a questão da necessidade de uma orientação política revolucionária, permanece a mesma de antes, ou seja, temos uma situação objetivamente pré-revolucionária que pode se desenvolver como situação revolucionária dependendo do fator subjetivo, ou seja, da orientação política que essas mobilizações tenham. E essa orientação política vai ser conquistada a partir de organizações políticas de esquerda marxistas
que sejam simultaneamente revolucionárias e não sejam dogmáticas, não sejam... e principalmente que não sejam burocratizadas, certo? Porque aquelas que são burocratizadas estão perdidas. Absolutamente perdidas, porque não têm absolutamente nada a dizer de novo, a não ser se autorreafirmar permanentemente. Logicamente que quem queira fazer uma revolução tem que se arriscar com a contra-revolução, certo? Então as queixas desses intelectuais supostamente de esquerda brasileiros que falaram que essas mobilizações são perigosas porque podem abrir a via não apenas a uma revolução, mas também a uma contra-revolução, não fazem nenhum sentido, porque assim é a história. Quem queira uma revolução sem suscitar uma contra-revolução, que se mude a outro planeta, porque neste as coisas não são assim. Pré-revolucionária significa que podem se desenvolver como revoluções ou também que podem se desenvolver como contra-revoluções, certo? Mas também as contra-revoluções serão diferentes, porque um senhor de bigodinhos já não cola, certo? Que vias percorrerá a contra-revolução? O fascismo surpreendeu o mundo, porque ninguém imaginava que poderia existir um movimento dessa natureza, certo? Bom, os novos fascismos, os novos bonapartismos, ou nazismos ou fascismos serão coisas diferentes, certo? Nós temos que ver, certo? E eles aparecem na forma de uma espécie de movimentos que fazem da despolitização, certo? E que mais com um sentido moderno, certo? Uma maneira de atuação política e que provavelmente queiram, o que vai ter de comum a contra-revolução com o passado e que tratará de se encarnar, porque isso é típico da contra-revolução, certo? Num líder. Daí que o chavismo, que aqui tem pouca força no Brasil, seja uma força que está em retrocesso e atualmente seja uma força retrógrada, certo? Porque certamente que Chávez não foi um líder fascista, foi uma expressão de um movimento que tive na Venezuela, mas pretender que o que precisa o Brasil e os outros países é um grande líder é levar água ao moinho da direita, certo? Porque a direita, isso sim, foi sempre baseada num líder. As reações conservadoras aos processos revolucionários foram encarnadas por Napoleão, por Luis Bonaparte, por Mussolini, por Hitler, ou seja, precisam de um líder providencial, certo? E efetivamente, às vezes, certo, se ouve, né? Inclusive em meios bastante esclarecidos. Eu me lembro há um tempo atrás de uma palestra na Itália, e depois de falar da crise do capitalismo, um dos alunos, né, para que se veja o nível de despolitização que não é próprio do Brasil, me perguntou por que diabo que no meio de toda essa crise não temos um Mussolini para pôr ordem na casa, certo? Um aluno italiano, numa universidade progressista, ou seja, se perdeu. Efetivamente, há elementos perigosos na atual situação que vêm dessa despolitização provocada pelos regimes políticos das últimas décadas, certo? Mas é uma expressão isolada, repito, certo? A ideia de que tudo isto se resolve com um grande líder deve ser combatida como a peste. Essa é a via contra a revolução, certo? Ok, hoje conversamos com o professor Oswaldo Cogiola, ele que é diretor do Antissindicato Nacional e é professor titular da Universidade de São Paulo, a USP, na área de História Contemporânea. Professor, muito obrigado por ter conversado conosco e trazido todo esse rico debate sobre as questões que estão em pauta. Tá bom, obrigado.